Esse é o nosso primeiro call do ano, então é ótimo ter vocês aqui. Inclusive, desejo a todos um ótimo 2026. E agora a gente pode começar oficialmente. Bom, começando com o resumo de mercado e olhando principalmente, o mercado no geral ele performou bem, com o ouro subindo 4,8%, reforçando o interesse institucional em reserva de valor. Isso, lógico, olhando para dezembro, que foi mês passado. E olhando para a cripto, foi na direção contrária, mostrando como nem sempre a ausência de correlação vem para o bem, mas como, mais uma vez, tivemos um comportamento distinto entre cripto e ativos tradicionais. Olhando agora para o fechamento de 2025, a gente fechou o ano com um desempenho absurdo de ouro, passando ali de 46%, resultado de um ano com muitas tensões geopolíticas, e o resultado em dólar, inclusive, é ainda mais expressivo. Já o desempenho do Hash 11 foi afetado pela queda do dólar no ano. Sempre bom lembrar que os nossos produtos eles têm exposição cambial, então isso acaba impactando a performance positivamente ou negativamente, como foi o caso desse ano. E apesar de cripto não ter tido um desempenho ótimo, mesmo com os avanços regulatórios, a gente ainda enxerga ali um potencial de assimetria para um bom ponto de entrada, assim como a gente viu em outros momentos. Indo agora para a tabela de produtos, o curto prazo ele ainda vem sendo liderado pelo GBTC, por conta do seu peso em ouro, e o foco dos investidores em reserva de valor. Se a gente olhar para o year to date, todos os índices estão, sim, negativos. Entretanto, o Hash 11 segurou bem em comparação aos single assets e outros índices, com exceção do Bitcoin. Olhando agora para os ETFs de cripto nos Estados Unidos, o ano terminou com um trimestre fraco para inflows, entretanto, com um acumulado ainda positivo. E quando a gente olha para ETFs de ETH, tiveram o melhor ano desde o seu lançamento, com foco no terceiro trimestre. E também em relação aos ETFs de Sol, que foram recém-lançados, eles não tiveram nenhum dia de outflow, que é bastante interessante também. E os produtos estão se expandindo para além do Bitcoin, reforçando a tese de índice de cripto. Agora, indo para as lições de 2025, imagino que muitos de vocês estejam curiosos justamente por ter sido um ano diferente, né, de como foi nos ciclos anteriores e diferente do que muita gente estava esperando. Então, eu passo agora a bola para o Yuri. Obrigado, Iana. Super obrigado. E assim, desculpa, pessoal, a gente realmente estava há 13 minutos já apresentando o call. Gastei saliva pra caramba, mas não tem problema, a gente repete tudo. Bom, como a Iana colocou, super bem-vindos ao nosso call. Muito bom ver vocês novamente. Um ano novo para todos nós e que os nossos investimentos sejam muito assertivos. Vamos fazer uma recapitulação, né? Porque 2025 foi sim um ano muito curioso para a cripto. Foi um ano em que certamente muitas lições ocorreram, alguns fatores que a gente esperava que fossem fazer preço no mercado, alguns fatores que a gente não esperava. Mas enfim, vamos então fazer uma recapitulação do ano e a gente entra nos pormenores e como isso afeta a nossa visão para 2026. Início do ano passado, a gente teve 2025 começando aí de uma maneira eufórica, né? Teve a lua de mel, digamos assim, de posse do Trump no final de 2024. Eu estava comentando, né? Eu acho que foi dia 15 de novembro a data na qual ele foi anunciado vencedor. Tomou posse efetivamente em janeiro e o início do ano, a reação do mercado foi muito positiva, né? Você tinha uma expectativa regulatória muito forte de que a nova administração ela cumpriria com as promessas que ela fez durante a campanha do Trump, que isso seria então uma postura pró-cripto muito diferente do que a gente vinha observando em tempos recentes. Então, todo esse movimento positivo que a gente viu desde o final de 2024, desde acho que setembro, outubro, quando a gente estava aí na casa dos 60 mil dólares, chegando aí mais ou menos na casa dos 110, 115 mil dólares no início do ano, isso tudo veio alimentado por esse otimismo regulatório, digamos assim. O que a gente também viu em janeiro, e que talvez tenha sido uma manifestação prática disso, foi um mês com entradas recordes em ETFs. O mercado acabou antecipando que 2025 potencialmente podia ser um ano de regulação clara e entrou muito pesado no início do ano.
O Bitcoin ele tocou algumas máximas históricas, né, locais naquele momento, e o valor de mercado, digamos assim, o market cap dele beirou quase 4 trilhões de dólares, fazendo com que o ânimo das pessoas em relação a cripto, os motivos intrínsecos de cripto, fosse muito forte. Então a gente observou nesse primeiro mês aí de 2025 uma alta de cerca de 10%, muito, muito encorajador, que, pode passar o slide, por favor, Iana, acabou por fatores que não são necessariamente endógenos à cripto, né? São fatores externos, são fatores de contexto geopolítico, são fatores macroeconômicos. Esses aí acabaram não sendo tão favoráveis, que acabou fazendo com que a gente tivesse um período aí de fevereiro a abril um pouquinho complicado. Alguns dos principais fatores, obviamente, vocês devem se lembrar, né? A gente teve o início de uma guerra tarifária forte a partir do final de fevereiro. Em fevereiro, já no início, a gente teve aquele, como é que eu posso colocar, episódio no Twitter do Trump com o presidente colombiano já instaurando um quê, né? Um ar de incerteza regulatória e o que acabou acontecendo nos meses seguintes foi sanções contra a China, México, Canadá, enfim, um choque de aversão a risco global por parte do mundo. O mercado tradicional sangrou e cripto novamente agindo, né, como um ativo de risco, como em alguns momentos da história age, né, acabou sofrendo junto, enfim, medo de recessão simultânea, medo de inflação, esse medo em relação a essa guerra tarifária, acabou sofrendo um pouquinho. Além disso, como eu tinha passado para vocês, de setembro a outubro para o início do ano, o movimento positivo do mercado cripto foi muito forte. Então, o que a gente acabou observando foi um mercado que saiu com Bitcoin, pelo menos, de 60 mil dólares para chegar a 115 mil dólares, e o Bitcoin tem esse peso muito forte, né, no Nasdaq Crypto Index, que é o índice de referência do Hash 11, fazendo com que as pessoas, naturalmente, quando você investe em alguma coisa, ela sobe 20, 30, 40, 50, 100% ao longo de um período curto, é normal que você faça, né, o profit taking, que você realize seus lucros, fazendo com que esse rally, que vinha já desde meados do terceiro para quarto trimestre do ano de 2024, enfim, perdesse um pouquinho da força. A gente entendeu também que talvez um catalisador, né, para esse movimento de desânimo que estava instaurado no mercado foi o hack de uma corretora importante. Se vocês se recordarem, né, a gente teve o hack da Bybit por parte, né, daquele Lazarus Group da Coreia do Norte. Enfim, esse conjunto de fatores acabou permeando aquilo que talvez tenha sido um momento mais crítico, né, mais perigoso para a cripto ao longo do ano. A gente teve uma queda substancial nesses meses, mas, por favor, Ana, pode pular. Esse foi um momento que, justamente, né, tudo bem, profit taking talvez seja um fator inerente à cripto, mas, sobretudo, coisas que não tinham a ver com o mercado estavam puxando o cripto para baixo. A gente via, talvez, a gente gosta muito de falar isso, né, valor e preço indo em sentidos opostos. E são nesses momentos em que valor e preço caminham em direções diferentes que a gente muitas vezes reforça, e a gente fez isso nos calls mensais, né, a importância de você estar atento a fatores fundamentalistas, fatores de dentro do mercado cripto. E alguns desses fatores acabavam pesando para a gente ter um grande rally de abril até o final de outubro, onde a gente teve a última máxima histórica. Todo esse cenário, digamos assim, esse pânico do início do ano, ele acabou formando um fundo de mercado muito sólido, e a gente teve dois fatores combinados que ajudaram a ter uma mudança de tom, que foi, primeiro, o efeito do Bitcoin Act, né? Não sei se vocês se recordam, mas os Estados Unidos tinham já um tempo atrás apreendido muitos bitcoins em um conjunto de operações desde o tempo lá de Silk Road, operações bem antigas, não sabiam muito bem o que fazer com aqueles bitcoins, vinham aos pouquinhos vendendo esses bitcoins, e o que a gente observou no início do ano passado foi a mudança de postura deles pararem de vender num primeiro momento e, além disso, estabelecerem o início de uma reserva estratégica lá. Então, assim, isso removeu uma pressão vendedora enorme e sinalizou para o mundo que os Estados Unidos, eles agora não iam ser mais contra, não iam desencarteirar esse ativo. Pelo contrário, eles iriam começar a olhar para o Bitcoin, que é, novamente, a principal alocação que a gente tem no Nasdaq Crypto Index, como um ativo estratégico. Sendo esse o caso, isso foi um fator de ânimo muito forte. Ao mesmo tempo, a gente teve o Federal Reserve, né, o Fed, reconhecendo que algumas das medidas do Trump foram um pouquinho agressivas demais, isso estava afetando a economia real e começou alguns cortes de juros. O dinheiro ficou mais barato exatamente no mesmo momento em que esse risco regulatório diminuiu, né, por parte do Bitcoin Act. Então, já tinha ali uma mudança de concavidade, né, uma mudança de ânimo nos Estados Unidos. E aí, além disso, o que aconteceu, como talvez um grande catalisador, não para o Bitcoin, e a gente fala muito do Bitcoin, mas existem sim outros ativos importantes dentro do Nasdaq Crypto Index, dentro do mercado cripto, mas
O que aconteceu de grande fator aí para essa retomada de alta foi o Genius Act, que é o arcabouço regulatório que define como são as regras do jogo para as stablecoins. As stablecoins, elas são, como a gente até apresentou muitas vezes recentemente, a versão dolarizada, a versão virtual, né, tokenizada do dólar. E esse dólar tokenizado ele vai ganhando cada vez mais relevância na economia norte-americana, fazendo o que o ambiente, né, as plataformas nas quais esses stablecoins eles vivem, elas ganhem um catalisador de demanda forte. Foi o que a gente observou para Ethereum, para Solana, esses outros constituintes aí do Nasdaq Crypto Index, puxando com muita força o índice para cima. Além disso, além dessa aprovação do Genius Act, que a gente acabou vendo, foram duas outras coisas que vieram por fora. Número um, talvez uma mais inerente à cripto, é a questão do FOMO institucional, né? A gente tem aí uma corrida bancária por parte de grandes instituições dos Estados Unidos que não tinham ainda um produto de cripto, ou então não estavam sabendo muito bem como usar essa versão tokenizada das coisas para oferecer um fundo de liquidez em uma estrutura mais barata, através da tecnologia de blockchain, enfim. Então, assim, a gente viu essa corrida bancária muito forte para oferecer os produtos de cripto e, naturalmente, como vocês todos podem observar ao longo do tempo, isso foi também um dos fatores que fizeram com que performasse bem. Para fechar, o que a gente também observou foi uma narrativa que mudou um pouquinho em relação à cripto ao longo do ano. Se no início do ano a gente falava muito de cripto como um play de tecnologia, ao longo do ano, em alguns momentos de tensão mais forte, especialmente no que diz respeito à dívida soberana norte-americana, a gente começou a olhar para o Bitcoin como um ativo de sobrevivência financeira. Né? Quer dizer, a partir do momento que você teve o déficit americano explodindo, o mercado passou a adotar o Bitcoin e o ouro como um instrumento de proteção contra a desvalorização do dólar. O ouro, naturalmente, como vocês observaram com a Ana, manteve esse padrão ao longo do ano, né? Em real foram mais de 40% de ganhos e em dólar foram mais de 60%, mas o Bitcoin também, em um dado momento ao longo do ano, surfou muito essa narrativa, fazendo com que o clímax desse movimento tenha acontecido em outubro, né, o famoso October, no qual ele atingiu a sua última máxima histórica. E de lá para cá, né, de outubro para cá, pode pular, por favor, Ana. O que aconteceu? A gente teve talvez um movimento desanimador, né? Assim, natural, né? Depois de atingir uma máxima histórica e ter uma expectativa forte para toda essa agenda regulatória nos Estados Unidos se concretizando e fazendo com que o Bitcoin atingisse mais novas altas históricas, a gente observou um cenário de deterioração um pouquinho, né? Teve um momento aí de fatores que não são necessariamente de cripto atrapalhando, por exemplo, a base do mercado foi muito corroída por alguns eventos de crédito, que tirou muito a liquidez dos fundos. A gente teve em setembro, por exemplo, antes desse trickle-down todo, o Tricolor Auto Group entrando com pedido de falência. Também, em 28 de setembro, a gente teve o First Branch Group também entrando com pedido de falência. Então, esses fundos expostos a essas dívidas, eles começaram a vender Bitcoin silenciosamente para levantar caixa. Assim, não teve necessariamente aí um forte movimento porque Bitcoin estava tendo qualquer problema, ou Ethereum, ou Solana, tecnologia blockchain, não, foram coisas externas ao mercado cripto. Aí, enfim, veio o famoso episódio do Flash Crash de outubro, né? A gente teve um tweet do Trump, né, ameaçando tarifa de 100% em relação à China, e isso fez, né, com que o dólar e todos os outros ativos de cripto, sobretudo, reagissem de uma maneira muito forte. Enfim, isso acabou talvez setando um cenário de muita incerteza e em novembro o mercado sofreu bastante, chegou a testar várias vezes aí os 80 mil dólares. Em dezembro, esse suporte de 80 mil dólares ele foi respeitado e a gente fechou aí o ano de dezembro, o mês de dezembro e o ano de 2025, mais ou menos na faixa de um pouquinho menos de 90 mil dólares. Então, assim, foi um ano para cripto no qual muita coisa aconteceu, algumas delas muito positivas, sobretudo no que diz respeito à regulação. Foi um ano que em regulação, sobretudo nos Estados Unidos, avançou bastante, mas a gente teve algumas surpresas. Vamos falar aqui para vocês, então, como é que essas surpresas elas reverberam para o ano de 2026. Pode falar mais um, Ian. Uma das coisas que a gente traz já há muito tempo aqui na casa é como o cripto é uma classe de ativos com baixa correlação com as demais. E quando a gente fala sobre baixa correlação, a gente sempre espera que isso seja uma coisa positiva. A gente quer que quando todo o mercado esteja andando para baixo, de alguma forma a cripto segure a carteira, e foi realmente em vários momentos o que aconteceu.
Naturalmente, quando a gente fala de correlação ao longo de grandes janelas de tempo, cripto não é diferente, tem momentos em que a correlação está um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas o que a gente observou desde do movimento de dezembro foi assim uma correlação que diminuiu bastante com o resto do mercado, tanto para ouro quanto os ativos de risco. E isso é uma coisa que desanimou um pouco os investidores, porque pô, eles viram ouro subindo bastante, eles viram equity dos Estados Unidos subindo bastante, a renda fixa também, obviamente aqui no Brasil sempre é uma entidade muito forte, e cripto no Peru não performa muito bem. Então assim, se ficar uma grande lição é que, sim, óbvio, a gente quer que em todos os momentos cripto funcione como um instrumento no portfólio que com essa baixa correlação ela vai ser um grande herói, mas em alguns momentos, sim, essa falta de correlação com o resto dos mercados, ela pode sim ser um fator que nem sempre vai ser agradável. Mas isso pode ser, contudo, uma coisa positiva. Essa quebra de expectativas que a gente tem em relação ao mercado tradicional e cripto pode sim ser positivo. Pode falar, por favor, Liana, eu vou usar outro exemplo de gancho com isso. Uma coisa, por exemplo, que a gente também vê muito tradicionalmente no mercado cripto, que a gente não observou nesse ciclo, mais uma máxima, digamos assim, no mercado cripto que não se concretizou, foi a questão da dominância de mercado do Bitcoin. Geralmente a gente vê, depois do grande rally que a gente teve de 2023 para cá, eu deixei marcado aí na setinha, é normal que num primeiro momento o Bitcoin ele seja o grande campeão do mercado cripto, né? Que ele seja o primeiro ativo a despontar, mas que depois ele dê espaço para o que a gente chama de out-season, né? Ele deixe as altcoins, as alternativas ao Bitcoin, performar um pouquinho mais e ganhar valor relativo em relação ao Bitcoin. Se vocês observarem, por exemplo, no final de 2021, depois daquele grande rally que a gente tinha tido até o meio do ano de 2021, o Bitcoin ele teve isso, né? Ele teve aí um momento em que ele estava bem, digamos assim, em cotação em dólar, mas que as outras alternativas ao Bitcoin elas ganharam um espaço de mercado muito grande, fazendo com que essa dominância caísse aí da casa dos 65% ou até mais, para mais ou menos a casa dos 40%. Esse é um movimento que a gente viu muito comumente ao longo dos últimos 2 ciclos. A gente não viu isso, contudo, ao longo desse último ciclo. O Bitcoin, ele, mesmo depois de ter essas grandes máximas históricas, ele deu algum espaço para as altcoins, mas não tanto espaço assim. Inclusive, um grande fator para que essa dominância tenha caído é o surgimento e a força maior das stablecoins. Então, temos algumas coisas aí que estão diferindo em relação a ciclos passados. Pode pular, por favor, Ian. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a manifestação prática disso, então, é que a gente tem um fenômeno que a gente acho que nunca tinha visto no mercado, que é a ruptura dos ciclos de 4 anos. A gente trouxe aqui para o NCI, mas lembrem, os ciclos de 4 anos eles são pautados em relação ao halving do Bitcoin, que é uma coisa que a gente cansou de explorar, mas serve muito bem, né? Porque, novamente, né, o Nasdaq Crypto Index ele carrega muito de Bitcoin dentro da sua composição. Quando você olha para o universo de ativos investíveis dentro de uma carteira de um investidor brasileiro, é muito normal que ele tenha esse conjunto de ativos e que ou o Nasdaq Crypto Index ou cripto vai ser o melhor performer do ano ou ele vai ser o pior. A gente geralmente acompanha 3 anos positivos e um muito negativo, no qual o mercado precisa fazer uma correção para, enfim, poder expulsar aí quem está muito alavancado, quem não talvez tão eficiente na sua alocação de capital e acabou surfando só a narrativa de cripto, mas enfim, a gente tem então nesse mundo de 4 anos, sempre 3 anos muito positivos e um ano muito ruim. E a expectativa era a manutenção desse padrão em 2025. O que a gente observou, contudo, não foi isso. A gente observou 2023 sim, com muita alta, a gente observou 2024 com um ano fantástico para cripto, mas mesmo apesar da gente ter aí uma expectativa super forte, uma agenda regulatória super inclusiva, o Nasdaq Crypto Index ele fecha, tudo bem, como a Ana falou, né, um pouco alimentado pela queda do dólar, mas o Nasdaq Crypto Index vai fechar um ano negativo. E por que isso pode ser uma coisa boa, Yuri? Pode ser uma coisa boa porque a gente, número um, falou né, sobre como foi um ano muito positivo para todo mundo, para a cripto não foi tão positivo, vocês estão vendo, né? Teve uma retração de 20%, mas a quebra desse padrão sugere que a gente possa sim ter um ano de 2026 mais encorajador. Esse ano de 26, em qual talvez a gente não colheu tanto os frutos de uma regulação mais inclusiva, de ETFs de cripto, não somente do Bitcoin, mas de Ethereum e de Solana ganhando corpo lá fora, o amadurecimento da classe de ativo para que as pessoas entendam, os investidores, que cripto é muito mais que só Bitcoin, e a adoção disso por parte não somente do varejo, mas por também os investidores institucionais, isso sim pode ser colhido no ano que vem. Então, a gente vê essa quebra de padrão de ruptura de 3 anos positivos e um ano negativo como uma coisa que pode ser encorajadora para o ano que vem. Pode pular para a gente ir para o nosso último slide sobre isso, Ian?
Então, só mostrando de uma maneira prática, a gente teve tradicionalmente nesses ciclos de mercado muito bem definidos, quando o assunto é o Bitcoin, né, que é o principal constituinte do Nasdaq Crypto Index. As fases de alta, né, o bull market, ele sempre teve ao longo do tempo 12 meses de alta. A fase de bear, né, a fase de baixa do mercado, tradicionalmente sempre teve 13 meses. E a fase de recuperação, né, que é o mercado cripto recuperando desde o seu momento de baixa até a máxima histórica do período anterior, do ciclo anterior, ela costuma durar cerca de 22 meses. Então, assim, como a gente teve todo esse mercado funcionando como um reloginho nos últimos ciclos, a expectativa era que talvez realmente no final desse ano a gente pudesse ter, mediante a fechar o ano verde, digamos assim, uma manutenção. E o que a gente não viu ao longo do ano foi cripto performando bem, fazendo com que a gente acredite que muito potencialmente esses ciclos podem estar mudando. Ah, Yuri, mas por que estão mudando? Porque hoje a gente tem uma classe de ativos que não é de 100 milhões, não é de 1 bilhão, não é de 2 bilhões, é um mercado de trilhões de dólares. Então, como o cripto cresceu, amadureceu e hoje é comprado, operado e vendido por instituições que não estão suscetíveis a ciclos de curto prazo, são instituições que fazem posições de longo prazo e não vão estar tão suscetíveis a coisas que acontecem em 1, 2, 3 meses, são alocações por longo prazo, a gente acredita aí que esse perfil de investidor possa estar mudando, fazendo com que sim, algumas máximas que eram antigas no mercado, elas possam estar quebrando. E para fechar, muito brevemente, a gente, então, só conectando com o que a gente apresentou no final do ano passado, a gente fez um material do Crypto Investment Outlook. A gente acredita que tudo isso que a gente passou ao longo do qual, não, pode pular mesmo, estava correto. Tudo isso que aconteceu, perdão, ao longo do último período é muito importante, porque a gente vai tendo um ano que poderia potencialmente ser um ano de retração no mercado bear, que, enfim, pode acontecer ainda, a gente não tem como cravar, mas a ruptura desses padrões antigos encorajam as nossas previsões de que, sim, tudo que a gente está vendo pode, sim, culminar num mercado em que stablecoins vão estar cada vez de dólar, né, cada vez mais proeminentes. É um mercado que vai aumentar muito em 2026, fazendo com que o Bitcoin cada vez mais seja olhado, né, como uma reserva de valor, enquanto o dólar diminui um pouco do seu apelo como reserva de valor para poder ser um ativo mais usado para o comércio exterior, vai permitir com que os Estados Unidos tenha a agenda que está divulgando querer ter, né, de ter um mercado de NX, como é que é? Balanço comercial favorável. A gente tem também um mercado no qual os ativos do mundo real tokenizados cada vez mais estão mais presentes. A gente vê tanto em Hong Kong, nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, um apelo muito forte, né, de instituições do mercado financeiro tradicional trazendo coisas para a blockchain, aproveitando esses custos mais baixos, a transparência maior, a regulação cada vez mais clara. Então isso aí é uma coisa que a gente acredita muito. E o Romero, que é um grande aí fanático, um grande entusiasta do mercado de cripto, trouxe para a gente no nosso Outlook também como a gente acredita que esse mercado de inteligência artificial de cripto pode aumentar de tamanho assim, vertiginosamente. Se no ano passado chegou a bater 1,2 bilhão de dólares, a gente acredita que possa crescer 7, 8 vezes esse ano, batendo aí os 10 bilhões de dólares. Então, assim, grande apanhado do que a gente viu do ano passado, grandes expectativas que a gente tem para 2026 são essas, e depois, obviamente, quando o Romero acabar de falar aí também da carta mensal que a gente tem para o início do ano, a gente pode tirar todas as dúvidas de vocês. Passo a bola aí para o grande Romero. Boa, pessoal. Yuri, obrigado aí, Iana, e pessoal aí, feliz ano novo. Eu acho que assim, vale até dar uma pequena introdução que né, a nossa carta né, tem muito conteúdo derivado, inclusive, né, do nosso Outlook de 2026. Se puder só novamente, né, voltar, Iana, por favor, aqui nas previsões para 2026, a nossa carta ela vem com justamente com o título de 2025 sendo o ano da infraestrutura. E meio que a nossa previsão para 2026 é repetir o mesmo título no final do ano que vem, mas talvez com né, uma pegada um pouco mais de usufruto dessa infraestrutura. Né? A gente vê as três principais previsões ali, né, todas as três altamente relacionadas com onde o impacto final, a implicação, vem a beneficiar as redes de contratos inteligentes, né? A gente está falando de Ethereum, Solana, entre outras, e né, por conta do maior uso de stablecoins como moeda corrente, as pessoas podem deixar de precisar fazer a mudança para moeda fiduciária para usar bens e serviços
né, desde o Dinos Act, como o Yuri mencionou, a gente vem visto esse movimento crescer. Isso tem implicações bastante relevantes a nível econômico também, né, uma grande sacada aí da legislação, né, de obrigar uma parcela a ser das empresas de stablecoins terem dívida de curto prazo americana, a questão dos ativos tokenizados, que é um use case assim, que há muito tempo já, né, a gente que está mergulhado aí no mundo cripto pensa como isso é, já deveria estar acontecendo, mas talvez muitas barreiras regulatórias, principalmente, e também de infraestrutura, precisaram ser transpassadas para chegar até aqui, né, e isso tende a beneficiar, né, as plataformas de contratos inteligentes de modo geral. E a questão de AI, que, na minha visão, até dialoga um pouco com, talvez, com a previsão relacionada à tokenização. Eu enxergo, né, a questão da tokenização um play que a gente entende que deve vir muito a gerar benefícios para os usuários, dos produtos tokenizados, mas é um play muito mais, na nossa visão, talvez, de custo. O benefício que você gera de eficiência, né, por você usar os Rails, né, das blockchains na forma que elas estão hoje, pode tendem a gerar uma economia, né, estúpida, né, de custos de settlement, né, das plataformas, né, tradicionais, de tempo, eficiência, né, esse tipo de coisa. E AI é uma coisa que vem trazendo também essa pegada, né, de eficiência. Quem está mergulhado, né, nesse mundo já está vendo que, de certa forma, por exemplo, para coding, né, e tudo que a gente fala de cripto é relacionado a coding ser a lei. Né, e para coding, AI está tendo uma evolução ao longo dos últimos, 1 ano e meio, 2 anos, que destoa de qualquer outra vertical, na minha visão, né? E você poder presumir que, né, muito dos códigos, né, vão ser mais eficientes, né? A gente vai poder ter uma convicção, né, de que o Rails, né, que está rodando as stablecoins, os produtos tokenizados, né, vão estar rodando em códigos com menos chance de vulnerabilidades, mais bem auditados. Isso aí é uma coisa que é fundamental, né? A gente vê, né, o desenvolvimento de DeFi ocorrendo aí desde meados de 2019 aí, né? Começou a nascer, né, esse ecossistema, e está final de 2025 já tem hack acontecendo, né? Vulnerabilidades sendo exploradas, né? Então, o benefício que você tem, né, de uso de AI eficiente para coding é sem precedente. E principalmente, né, uma coisa que, né, também não pode ficar de fora é a possibilidade, né, de a gente entrar de fato num ambiente onde os agentes de AI começam a ter um papel mais relevante na economia real per se, né, e usar, né, as blockchains, as redes, como plataformas para os meios de pagamento. Né? A gente já vê acontecendo isso através, por exemplo, né, do revival, não da criação, mas do revival do protocolo X402 pela Coinbase, que, né, já era algo que estava latente dentro né, do HTTP, que permite que vai permitir que os agentes façam, já permite, na verdade, né, que agentes façam micropagamentos entre si diretamente via mensageria, né, de HTTP. O que facilita bastante aí, né, enfim, a comunicação e pagamentos entre agentes de AI. Enfim, tudo isso só para mencionar, né, podendo passar para o slide seguinte, a nossa prerrogativa, né, da carta mensal, que a gente deve estar, inclusive, né, já mencionando, deve estar distribuindo para vocês aí entre hoje e amanhã, e tem uma pegada, né, nesse sentido de, né, da infraestrutura. Aqui, novamente, né, a gente tem a performance do Nasdaq Crypto Index ao longo do ano, e uma coisa assim, tentando agregar um pouco em cima do que o Yuri mencionou, né, detalhou bem as fases, né, qual foram os principais drivers, né, que fizeram esse movimento de alta volatilidade, né, do índice aí ao longo
do ano, eu diria que a gente não vê, né, uma oportunidade tão boa para um investidor diversificado que tem uma parcela da carteira em cripto, não necessariamente a carteira toda, desde 2021. A gente tem aqui um ano que cripto caiu 30% nos primeiros 3 meses, nos próximos 5 meses sobe 40%, depois nos últimos 3 meses do ano cai mais 30%. Se você tem uma carteira diversificada, né, de N ativos, se aproveitando até daquela prerrogativa da correlação baixa que o Yuri mencionou, e você rebalanceia pesos fixos, você fez um belo retorno ao longo desse ano aí, sem muito esforço. A gente não vê isso todos os anos. Se você olhar, né, o histórico intra-ano assim, né, de cripto, tem um pouco mais de direção aí, está quase um 0 a 0. Isso aí né, é uma prerrogativa excelente para rebalanceamento a pesos fixos. Né? Isso para o investidor diversificado, que tem ali seus 1, 2, 5, 10% em cripto que seja, e está tentando manter aquela, né, aquela proporção no seu portfólio, viu o restante do seu portfólio subir bastante, né, como a gente viu aí ao longo do ano, e rebalanceou pelos fixos, também ganhou dinheiro com cripto. Né? Então, isso é uma feature, na minha visão, e não um bug de cripto, alta volatilidade. E agora, se você olha ainda mais, né, no produto per se, né, no Nasdaq Crypto Index, e o que a gente costuma mencionar e, né, bater bastante nessa tecla, a gente está falando de uma carteira ponderada por valor de mercado, né, onde, obviamente, né, pela, é, pela proporção do mercado, a gente tem a maior parte em Bitcoin, mas no dia que eventualmente não mais for isso, o investidor vai estar capturando esse upside, né, de uma forma eficiente, sem precisar se preocupar com o timing, né, de mudança na carteira. Né? A gente tem aí, né, uma boa briga acontecendo, talvez, entre Ethereum e Solana, para pegar rails, né, de muitas coisas relacionadas aí à infraestrutura, stablecoins, tokenização, né, e mais cedo do que tarde podem aparecer outros incumbentes, e a ideia é justamente, né, de oferecer produtos ponderados por valor de mercado e índices de cripto, né, que foi a prerrogativa base aí da HedgeDex desde o início, facilitar a vida do investidor nesse sentido. Beleza, partindo para o próximo, só mais uma visão aí, né, em números um pouco aí, né, de como a gente tem visto a evolução, né, do market cap do mercado de stablecoins, que sem dúvida é o grande fator mensurável aí, né, ao longo de 2025, né, de ganho aí, né, para o ecossistema, né, de cripto como um todo. A gente tem uma aceitação aí real, né, do uso de stablecoin de dólar, no caso, para mais diversos fins. E lembrando, né, uma coisa que vale bastante lembrar, a gente às vezes não consegue enxergar tanto esse benefício por já ter o Pix. Imagina que, né, os Estados Unidos não tem o Pix, né? Então isso aí gera um benefício equivalente a isso para os usuários ali. Né? Então a gente está vendo, né, em uma proporção ainda maior, né, se for pensar, né, o tamanho da economia do dólar versus do real. Né? Então isso aí mostra um pouco do que a gente pode ver pela frente aí em 2026. Daí, por fim, não tirando também, né, o holofote, né, do rei, né, Bitcoin. A gente está falando tanto, né, das plataformas de contrato inteligentes, mas, né, até que se prove o contrário, né, o use case de blockchain, né, já provado, testado e aprovado. Bitcoin, né, a gente vê aí, né, a adoção institucional seguindo, aumentando, né, com destaque, obviamente, para a novela, né, das public companies aí, Treasure Public Companies ali, a lá MicroStrategy, atualmente Strategy, em 2025, né, a gente vê a proporção ali, né, todos aumentaram em termos absolutos, em termos relativos, a gente tem um aumento maior aí, né, do percentual do market share aí das public companies, no total de Bitcoin sendo usado globalmente pelos players institucionais. Né? Então, isso aí sem dúvida, uma sinalização aí, né, do mercado
tomador de decisão, do smart money, né, de que cripto não é mais toy money, né? De fato, já é um tempo aí que existe uma aceitação como uma classe de ativo de fato. Enfim, é isso, pessoal. Perfeito, Romero. Muito obrigada. Obrigada, Yuri. Agora vou pegar esses minutinhos restantes para abrir para perguntas. A gente tem algumas aqui. E começando pela primeira, é possível que os marcos regulatórios de cripto inclinem as correlações para algo mais positivo, visto que cripto se torna mais mainstream? Quem quer pegar essa? Eu pego, você pega, Romero. Não, manda bala, manda bala. Boa. Boa pergunta. Na verdade, eu acho que não só os marcos regulatórios hoje eles contribuem muito para que potencialmente a gente veja, né, um mercado cada vez mais correlacionado. Se a gente falou hoje mais cedo no call como ainda é muito importante você colocar cripto dentro do seu portfólio porque ele tem uma correlação baixa com outros ativos, a gente imagina que conforme o Bitcoin vai sendo usado cada vez mais como um ativo de reserva estratégica de valor, né? Conforme a gente for vendo na Ethereum, na Solana, plataformas em que esse dólar digital, né, se as stablecoins elas forem cada vez mais mainstream, se todas essas previsões que a gente tem para 2026 elas forem se concretizando, não somente os marcos regulatórios, mas toda a adoção em si, com regulação ou sem regulação, é normal que isso vai fazer com que, como já vem sendo observado, né, de um tempo para cá, tenha momentos cada vez mais comuns de um alinhamento, né? A gente pode ver hoje, talvez, um alinhamento, sobretudo no que diz respeito a cripto como um todo, com players de tech, né? Se você for olhar para um Nasdaq, as companhias de tech tenha um fator aí de Nasdaq alavancado, você pode encontrar em alguns momentos do tempo. Então, sim, os marcos regulatórios ou toda e qualquer medida que faça com que a adoção de cripto por parte de investidores seja maior, isso aí definitivamente pode contribuir para que as correlações aumentem. Maravilha, Yuri. Muito obrigada. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o impacto de stablecoins na curva de juros americana? Isso impacta os ciclos de cripto? Se quiser, eu pego também, o Romero está na ponta da língua por causa do Outlook, mas se não, vai lá. Não, manda bala e complemento. Eu tenho um complemento talvez, mas manda bala. Boa. A gente tem, quando a gente fala de stablecoins, um mecanismo-chave, que é as empresas que emitem, perdão, essas stablecoins, elas compram títulos do Tesouro norte-americano, né? Então, se eu estou emitindo uma stablecoin de dólar, eu preciso ter um lastro em relação a isso, e para poder ter esse lastro, eu vou pegar o dólar que que o Romero está me mandando aqui para que eu emita essa stablecoin e eu compro em título do Tesouro. Esses títulos de curto prazo, né, esses short-term treasuries, eles afetam diretamente o perfil de vencimento da dívida norte-americana. Então, a demanda por títulos de curto prazo, né, com vencimento de um ano, mais ou menos, para lastrear stablecoins, elas têm o potencial de encurtar a duração média de dívida americana. Se ela hoje tem um perfil de, digamos, X meses, conforme você vai injetando novas stablecoins no mercado, conforme essas grandes empresas como a Circle e a Tether, elas vão comprando cada vez mais esses títulos de curto prazo, é possível sim, se a gente for acreditar nas projeções que a gente colocou no Outlook, né, de um mercado, acho que foram provisões do Standard Chartered, do Citi que a gente usou, de um mercado de stablecoins até 2030 de 2 a 4 trilhões de dólares. Então, se isso se concretizar, os números que a gente tinha projetado era de uma redução média da dívida americana em até 4 meses. Então, isso aí é um efeito potencial que a gente pode ver sim. Mas diga lá, Romero, complementa. Não, boa. Sem dúvida, o ponto é esse, né? A gente tem, né, por via do Genius Act, a necessidade dessas empresas emissoras estarem comprando dívida de curto prazo americano. De certa forma, né, quando a gente fala, né, a pergunta tem a ver também com o impacto disso na curva de juros, né? Assim, a gente entende que, né, isso pode causar o chamado, né, o bull steepener, né, onde você tem, né, um achatamento, né, da curva de juros no curto prazo, considerando que o longo prazo da curva de juros se mantenha relativamente estável. A gente tem até talvez um drive de puxar para baixo a curva como um todo, né, quando você tem uma puxada para baixo dos juros
via, né, aumento da compra, né, de treasuries de curto prazo. E isso tem algumas implicações até mesmo macroeconômicas, né? Você, né, uma curva mais, né, steepener, mais ascendente, tem oportunidades maiores de carry trade, né, de você pegar dinheiro emprestado de curto prazo, né, e emprestável de longo prazo. Você tem impactos nos ativos de risco também, né, de certa forma, tal, é, o- a baixa a curva de juros mais step normalmente está relacionada a cenários de mais volatilidade e até de bull traps assim de mercado, né? Então pode até sinalizar mais volatilidade, mas eu acho que o takeaway mais interessante, né, que inclusive a gente veio do Outlook, é como que, né, como que a política de certa forma está de stablecoins pode vir, né, a gerar um feedback, né, na economia e no próprio price action de cripto, de alguma forma ou de outra, via, né, esse impacto na curva de juros, né? Então, enfim, é isso. Perfeito, Romero. Obrigada. E a gente ainda tem mais 3 perguntas. Vou aproveitar que o pessoal segue aqui engajado e voltando até para estrela no Bitcoin, tem 2 aqui que são basicamente como vocês enxergam o papel dos governos no Bitcoin para 2026 e o que vocês esperam da volatilidade do Bitcoin nos próximos anos. Pegas. Assim, sobre a volatilidade, acho que posso pegar aqui, assim, a gente, né, assim, acho que cada vez mais vem se provando o quanto que né, o use case principal, de fato, né, de Bitcoin é como reserva de valor, né? Então, a gente não pode esperar que, né, um ativo que, né, tenha esse use case, essa característica e todo, né, a facilidade de ser transacionado também, como é o caso de Bitcoin, tenha baixa volatilidade. Eu não diria que a gente vai esperar baixa volatilidade para Bitcoin ou muito menor do que tem sido. Logicamente, na medida que a gente tem um aumento do valor do market cap, né, do ativo, acho que de qualquer ativo, você tende a ter uma, um preço mais estável, né? Market cap, a profundidade da liquidez, né, do free float, né, uma eficiência maior, né, para os participantes transacionarem, né, o ativo. Isso tende a tornar o ativo menos volátil. Mas, cara, cripto é um mercado que é 24/7, ainda tem sim o caráter inovador, e Bitcoin é um ativo de reserva de valor. A gente espera que a volatilidade tende a continuar. Se até o ouro, né, como a gente está vendo aí, está volátil, né? Então, quiçá, né, o que a gente pode esperar de Bitcoin. Perfeito. Yuri vai complementar o papel dos governos para Bitcoin para esse ano? Pode ser, a gente viu. Só quero pensar rápido para a gente poder pegar a última, Iana, mas a gente viu, sei lá, mês atrasado, a República Tcheca comprando um pouquinho de Bitcoin, mexendo um pouquinho com stablecoins, mexendo um pouquinho com carteiras mesmo de cripto, e eu acho que isso é uma coisa que talvez seja mais comum em 2026, sim. A gente viu no ano retrasado e no ano passado a ideia de você não depender de um switch da vida para não ter os episódios que a Rússia, por exemplo, passou, você não depender de um sistema que possa, de alguma forma, a gente está vendo o que acabou de acontecer na Venezuela, assim, não depender dos Estados Unidos, da moeda norte-americana, para poder fazer comércio exterior é uma coisa importante. Então, isso aí, muito potencialmente, em termos de tanto adoção quanto em termos da tecnologia, mas do ativo também, eu acho que pode ser uma coisa mais vista assim em 2026. Mas vamos lá, só para dar tempo de pegar a última também, Ana. Maravilha. Por último, mas não menos importante, até puxando o gancho do que vocês tinham falado em relação à reserva de valor, com uma adoção maior do Bitcoin como uma reserva de valor, a alteração em sua correlação, entre parênteses, usado mais como um safe haven, poderia impactar positivamente a basket, que ficaria por si só ainda mais diversificada?
Cara, eu acho que você leu isso em voz alta, mas essa pergunta ficou meio confusa para mim. Vamos lá. Com uma adoção maior do Bitcoin como reserva de valor, a alteração da correlação dele, quer dizer, cada vez menos ele sendo visto como um ativo de safe haven, né? Um ativo que as pessoas vão em direção a ele, cada vez mais, perdão, as pessoas olhando para ele como um ativo que as pessoas devem investir em momentos de incerteza, pode impactar positivamente a alocação do Hash 11? Ó, A, eu a acho que eu Best entendi. aqui estaria por si só ainda mais diversificada? Ó, eu acho que eu entendi porque eu sei quem fez a pergunta aí. Então, eu sei que ele está pensando no xadrez 4D. Então, eu acho que eu entendi o que o Caio quis dizer. Que tem a ver. E minha resposta seria sim, eu acho que fica mais diversificada. Porque o que ele está querendo dizer é que Bitcoin, bem ou mal, tem se comportado mais como um ativo de risco ainda, né? Por mais que a gente entenda ele como um similar ao ouro em em um aspecto de reserva de valor, né? Ele, né, tende a cair em momentos de aversão ao risco e tudo mais. Né? E na medida que isso, né, tenda a mudar ao longo do tempo, ele se torna, sim, né, uma parcela do NCI que vai tender a se mover de uma forma análoga ao restante do NCI, né, que deve tender a continuar com risk assets, enfim, ativos que, bem ou mal, estão relacionados à tomada de risco acima de tudo. Faz sentido? Engraçado, eu entendi agora o que você falou, que foi a pergunta do Caio potencialmente, então. Eu discordo assim, gênero e grau com você, Romero. Eu acho que, pelo contrário, o que a gente pode observar é cada vez mais o Bitcoin com um tamanho maior de mercado se comportando mais como um safe haven asset. E isso acontecendo, ele pode sim descolar do resto da NCI, que vai se comportar mais como risk assets. A gente, É obviamente, isso, observa. Ah, tá. Então eu entendi o contrário do que você falou. Então a gente está é alinhado. isso. Então, perfeito. Porque realmente o que a gente observa até em alguns momentos pô, risk assets e safe haven assets caminhando junto. Enfim, tem momentos macro no qual isso faz sentido. Mas vão ter momentos de incerteza, sei lá, tipo, os bancos regionais que tiveram corrida em 2023, em janeiro, pô, para ativos de risco foi horrível. Curiosamente, na época, para Bitcoin e ouro foi ótimo. Então, assim, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente pode ver mais. Dentro do NCI, essas teses com comportamentos diferentes, ela é bem legal. Não, exatamente isso. É como se fosse, né, a gente vê, né, um play bem interessante, por exemplo, no GBTC, né, Bitcoin e ouro, justamente por isso, né, que, né, Bitcoin ainda não alcançou, né, o patamar de ser visto como um ativo safe haven. Na medida que isso ocorra, deve mudar a característica de correlação dele com os demais constituintes do NCI. E isso é muito bom. Vai tornar o índice ainda mais diversificado, intrinsecamente, né? Então, eu acho que é um play positivo. Eu acho que esse foi o xadrez 4D do Caio aí, Vai. né? A pergunta. Não, perfeito. Não, maravilha, pessoal. Poxa, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Desculpa pelo leve imprevisto que a gente teve no início. E muito obrigada pela participação, Romero e Yuri. Acho que foi uma discussão muito rica. E a gente segue aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Inclusive, entrem na nossa comunidade, tem o meu contato lá, tem o contato, enfim, do Yuri também. E a ideia é sempre estar próximo de vocês, tá bom, pessoal? É isso. Alguma consideração final do lado de vocês? Grande abraço, pessoal. Feliz 2026 e vejo vocês no próximo call mensal. Valeu, pessoal.